Olá pessoal, estamos nós aqui mais uma vez, hoje para falar sobre Lei de Faraday. Meu nome é Raquel Gilgan, sou professora do Instituto de Física da URGS. Então, nós sabemos que cargas estacionárias, elas, nesse caso aqui uma carga positiva, por exemplo, ela tem um campo elétrico que aponta radialmente para fora da carga. Se fosse uma carga negativa, seria o contrário, radialmente para dentro. E a gente dificilmente ou nunca vai ver um campo elétrico de cargas estacionárias que tenha esse formato circular. Isso porque se nós fizermos a integral de um caminho fechado ao redor dessa carga, a gente sempre vai ter o resultado igual a zero, porque senão isso seria um moto perpétuo, que não é possível, certo? Então, veja bem, esse padrão de campo elétrico circular, ele não é possível com cargas estacionárias. Mas existe uma situação onde ele existe, onde ele é possível. E é quando a gente tem um campo magnético nessa região que varia no tempo. Se nós fizermos um campo magnético variar no tempo, surge um campo elétrico circular naquela região. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Uma situação bastante interessante. Para isso, eu trago um exemplo que é bem conhecido de todos, que é o solenoide, porque o solenoide, dentro dele, ele tem um campo magnético que é uniforme e que tem o mesmo valor em todos os pontos, bastante fácil de nós compreendermos. Já usamos esse exemplo várias vezes, né? Então vamos supor aqui um solenoide grande o suficiente para que do lado de fora o campo magnético seja zero, praticamente zero. Do lado de dentro, um valor que é constante, que tem o mesmo valor em todos os pontos no interior do solenoide, tá bem? Nós estamos olhando esse solenoide do lado de fora, assim virado, né, 90 graus. Nós já vamos virá-lo depois para olhar uma outra situação. Então, essa coisa vermelha aqui é uma carga. Vamos supor que a gente tenha uma carga positiva e ela está parada e nós vamos colocá-la ali próximo. O que vai acontecer com essa carga? Se a minha corrente aqui é uniforme, se ela tem o mesmo valor em todos, no tempo, digamos que ela não está nem aumentando, nem diminuindo, é um valor constante. Essa carga que está aqui vai ficar, não vai sofrer nada, não vai sentir nem força elétrica, não tem força magnética, porque ela não está se movendo. Então, nada vai acontecer com essa carga, tá bem? Mas, vamos supor, olha, eu virei agora a situação para a gente olhar esse solenoide de frente. Então, agora o que nós estamos enxergando é a seção transversal desse mesmo objeto. Então, essa parte aqui, a gente está olhando, é a parte interna do solenoide. Com a corrente no sentido anti-horário, eu tenho um campo magnético que aponta para fora da tela. E a minha carga positiva está aqui do lado, tá bem? Vamos supor, então, que por um momento eu aumente o valor dessa corrente. Enquanto eu aumento o valor da corrente, o que surge é um campo elétrico circular, que nesse caso aqui, ele é circular no sentido horário, e ele tem uma magnitude que aumenta conforme o raio até chegar na borda do solenoide, no fio onde tem a corrente, e do lado de fora ele cai com 1 sobre R. Então essa situação, ela só existe enquanto esse valor de corrente está aumentando. Isso é muito interessante, é uma situação bastante intrigante, inclusive. Então nós vamos aprofundar um pouco o conceito sobre esses conceitos e vamos investigar um pouco mais desses detalhes. Então, veja que nessa situação, se enquanto eu tenho esse campo elétrico circular que está em volta do solenoide, se eu tiver uma carga ali naquela região, essa carga vai sofrer uma força. E eu posso ver essa força de várias maneiras. Então, para a gente fazer esses cálculos, eu peço que vocês relembrem um conceito bem importante, muito fundamental. Veja bem, se eu tenho uma quantidade, aqui eu botei o campo magnético, mas poderia ser qualquer quantidade, tá? Se o meu campo magnético tem um valor no tempo inicial, é um valor pequeno, e daí passando o tempo ele aumenta, certo? Como é que fica a derivada dessa quantidade? Então veja, o campo final, que é aqui, ó, é maior do que o campo inicial, ou seja, B final menos B inicial é uma quantidade maior do que zero. Isso aqui é uma derivada temporal maior do que zero, certo? Se eu fizer a derivada dessa quantidade B nesse tempo, então eu vou ter um valor positivo, tá bem? Enquanto que se eu tenho um campo que no início é grande e no final ele é bem pequeno, ou ele diminui com o tempo, certo?
o valor final é menor do que o inicial, então o meu BF menos BI é menor do que zero, ou seja, eu tenho uma derivada temporal negativa. Tá? Então, isso é um conceito importantíssimo para o que nós vamos fazer agora. Precisamos relembrá-lo, certo? Então, espero que agora esteja bem fresquinho e nós vamos olhar para essa situação. A direção desse campo elétrico circular, que surge ao variar o campo magnético no solenoide, depende do negativo dessa derivada temporal do campo magnético. Então, é o contrário, sempre ele se opõe à variação temporal, tá certo? Então, esse campo elétrico circular, ele depende do negativo da variação temporal desse campo magnético. Não necessariamente do campo em si, certo? Então, veja, numa situação como a que nós vimos há pouco, o campo magnético apontando aqui para fora, certo? Se ele está aumentando, significa que o dB/dt também está apontando para fora. Mas o menos dB/dt é para dentro. Então, e como o menos dB/dt aponta para dentro, se eu quero saber o valor, a direção do campo elétrico, é só eu colocar os meus dedos da mão direita. Se eu aponto na direção desse campo, desse dB/dt, ou do menos dB/dt, os meus dedos vão se curvar na direção do campo elétrico circular, que é o caso aqui. Então, apontando o dedão da mão direita, não na direção do campo magnético, mas na direção do menos dB/dt, nesse caso é para dentro. Então, apontando o dedão para dentro, eu vou ter os meus dedos se curvando no sentido horário. O que acontece se eu tivesse a mesma situação, mas em vez do campo estar aumentando, se ele estivesse diminuindo? Se ele estivesse diminuindo, o meu campo elétrico seria no sentido inverso, certo? Então aqui tem um resumo das 4 possíveis situações. Ó. Se eu tenho a minha corrente no solenoide aumentando, o meu campo está para fora, e eu tenho o campo elétrico circular apontando no sentido horário. No entanto, se eu tenho o campo, a corrente aumentando, mas com o campo para dentro, eu tenho o campo invertido, o campo elétrico vai ser no outro sentido. Se a minha corrente, o campo para fora, mas a corrente está diminuindo ao invés de aumentar, eu tenho uma situação inversa a essa daqui. E então, essas 4 possibilidades é muito fácil de a gente saber se nós usarmos sempre a definição do menos dB/dt, a direção do menos dB/dt, apontando o meu dedão na direção do menos dB/dt, os meus dedos vão se curvar na direção do campo elétrico, tá bem? Então, olhando bem agora, olha, se eu tivesse numa situação como essa, tá? Onde eu tenho esse campo elétrico circular. Aqui eu usei o exemplo primeiro, aquele onde a corrente está no sentido anti-horário, eu estou aumentando o valor da corrente, ou seja, eu aumento o meu campo magnético aqui dentro, e eu tenho então um campo elétrico circular no sentido horário, tá? Nesse caso aqui, que é o mesmo daqui, só que aqui visto de um outro ângulo, né? Nós vamos ver que essa carga, ela vai sofrer uma força elétrica, porque nessa região vai surgir esse campo elétrico circular e vai fazer com que a carga se mova, certo? Então, claro que botar uma carga só ali é muito difícil, mas eu posso colocar um objeto que tem muitas cargas livres, que no caso pode ser um fio metálico. Um fio metálico qualquer, quando eu coloco, ele não precisa estar sequer encostado no solenoide, basta que ele esteja envolto ao solenoide, que ele faça o círculo completo. Então, se esse anel metálico estiver envolvendo o meu solenoide, no momento em que eu faço aumentar o campo magnético aqui nesse objeto, eu faço surgir, então, uma força eletromotriz aqui nesse anel, e essa força eletromotriz que está aqui, que antes era zero, certo? A gente usava essa expressão justamente para resolver os problemas de circuitos, dizendo que essa expressão era zero, porque isso era a nossa diferença de potencial ao longo de um caminho fechado. Agora não é mais zero, porque eu tenho a variação temporal desse campo magnético aqui. Isso agora tem um valor, ele não é zero, ele é o valor do campo elétrico que eu tenho ali, vezes o valor 2π, vezes o raio do anel, certo? Que é a circunferência desse anel. E é claro, se eu tiver o meu metal aqui, ele deve ter uma certa resistência elétrica para que haja corrente, né? A força eletromotriz vai depender da resistência desse anel vezes a corrente ali no anel, tá bem? Então, uma situação
semelhante, mas não idêntica, né? Veja bem, se esse mesmo solenoide tiver um fio, aqui eu botei um quadrado amarelo para indicar o plano que fica perpendicular à direção desse campo. Então imaginem agora que essa placa amarela é como se fosse a superfície da mesa onde está o computador, e a gente tem então um solenoide com o campo magnético apontando para cima, e digamos que ele estivesse aumentando. Se o campo está aumentando para cima, vai surgir um campo elétrico circular que aponta aqui no sentido horário quando visto de cima, certo? Então, o que vai acontecer se aqui nessa região, digamos que esse fio preto seja um fio metálico? Ele é circular, não, perdão, ele é fechado, só que ele está assim do lado de fora do meu solenoide. O que acontece aqui nessa situação? E vai surgir o campo elétrico. Sim, vai surgir um campo elétrico circular em toda a região aqui em volta do solenoide. Só que esse campo elétrico, ele vai fazer com que as cargas livres do fio, elas se movam na direção do campo, tanto as que estão aqui na parte mais externa, quanto as que estão na parte mais interna, elas vão vir para a mesma direção, elas vão acabar se acumulando nessa parte do fio. Isso não vai gerar uma corrente, isso não vai gerar uma força eletromotriz induzida, porque as cargas vão parar aqui e não tem mais para onde ir. Então, nesse caso, o que vai acontecer é uma polarização do meu fio preto. Quando o acúmulo de carga positiva aqui for tão grande que gere um novo campo elétrico que vai repelir novas cargas de vir para cá, então eu tenho um estado estacionário, um estado que não vai ter mais novo acúmulo de cargas, certo? Então, existe uma diferença grande entre esse caso aqui, não vai haver uma corrente induzida nesse fio, vai haver apenas polarização, ok? Então, vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Nesse caso, olha, eu envolvi então completamente o meu solenoide, eu tenho aqui um campo magnético dentro dele, e eu tenho aqui, eu liguei um multímetro para a gente poder avaliar se vai haver corrente ou se não vai. Veja bem, não existe nenhuma bateria ligada nesse fio preto com multímetro, é apenas uma maneira de verificar a corrente, certo? É um circuito onde só tem o meu solenoide e eu tenho o meu multímetro. Ok, então no meu solenoide eu tenho um campo magnético porque está passando corrente nesse fio. Vamos supor então que esse campo magnético aqui esteja aumentando. Nesse caso, como o campo está aumentando, eu vou ler uma corrente positiva, certo? Eu vou ter um valor de corrente positiva que vai sair desse polo e vai entrar nesse aqui. Agora, se eu mantiver o meu campo magnético aqui constante, o que vai acontecer é que o meu multímetro vai ler uma corrente igual a zero. Eu não tenho o valor de corrente enquanto o meu campo magnético permanece inalterado. Agora, se eu tenho um valor de campo e eu diminuo ele, ou seja, de qualquer maneira que eu diminua esse campo magnético aqui, no meu multímetro eu vou ler uma corrente que tem o sinal inverso àquela anterior. Então, ele vai ser um sinal negativo. Se antes ela lia positivo, agora vai ler um sinal negativo. Se o comprimento desse fio preto aqui mudar, se eu aumentar por qualquer razão esse fio, ou mudar o formato dele, não vai alterar a medida que eu vou ter aqui no multímetro. Eu não vou alterar a leitura dessa corrente. Vai ser ainda o mesmo valor. Mas, se eu por acaso mudar a área desse solenoide aqui, se por acaso eu aumentar a área da seção transversal desse solenoide, então sim, eu aumento o valor que eu leio a corrente aqui. Então, essas condições, todas essas informações nos permitem afirmar que essa força eletromotriz que eu vou gerar, e que é induzida, digamos, ela depende da variação temporal, não do campo magnético, mas do fluxo magnético, que é, na verdade, o produto escalar entre esse campo magnético e a seção transversal da área, que é a mesma ideia que a gente usou na lei de Gauss, né, quando nós utilizávamos o fluxo elétrico. Agora nós vamos falar de fluxo magnético. Então, é muito importante esse produto escalar, tanto faz se eu mudar o meu campo, ou a minha área, ou a direção entre eles. Eu posso, das três maneiras, modificar o fluxo magnético, e isso vai fazer surgir uma força eletromotriz. Então, isso, é claro, aqui escrito dessa forma, é para quando eu tenho quantidades que não variam na posição. Por exemplo, se eu tenho uma área bem definida, um campo magnético uniforme naquela área. Mas em situações em que eu tenha, por exemplo, um campo que varia com a posição,
é preciso que eu faça uma integral desse fluxo magnético. Então, é muito mais conveniente usar a expressão completa. A força eletromotriz é definida como o negativo da derivada temporal do fluxo magnético. Então, essa integral do produto escalar do campo magnético com o vetor dA. A mesma ideia que nós usamos na lei de Gauss, só que agora em relação ao campo, ao fluxo magnético. E eu também sei que a força eletromotriz induzida, ela é a integral de um caminho fechado do produto escalar do campo elétrico com o deslocamento, o dL, que antes era zero, né? Quando nós resolvemos todos os problemas de circuitos, esse valor era igual a zero e agora não é mais zero. Porque no momento em que eu tiver variação temporal de fluxo magnético, eu não tenho mais uma força eletromotriz zero, eu tenho um valor diferente de zero. Então, juntando essa informação com essa, eu posso dizer aqui, ó, que a integral de um caminho fechado do produto escalar do campo elétrico com o deslocamento é igual ao negativo da variação temporal do fluxo magnético, ou seja, da integral do produto escalar do vetor campo magnético com o vetor dA. Então, essa é a lei de Faraday e ela é muito útil. A gente pode, com ela, entender várias situações. Então, a gente pode dizer ela de duas maneiras, né? A mais conveniente talvez seja essa. Então, a força eletromotriz induzida é o negativo da variação temporal do fluxo magnético. Mas a forma mais formal é essa, que a gente lê assim, né? A integral de um caminho fechado do produto escalar do vetor campo elétrico com o vetor deslocamento é igual ao negativo da variação temporal da integral do campo do produto escalar do campo magnético com o vetor dA. Então, veja bem, se eu tenho, por exemplo, o meu solenoide e eu, ao invés de fazer uma única volta no fio que está ao redor dele, eu fizer várias. Então, eu também tenho a possibilidade de verificar essa força eletromotriz induzida e quanto maior o número de voltas que eu colocar aqui, mais intensa vai ser a corrente induzida, certo? Essa força eletromotriz induzida. Quanto maior for esse número de voltas aqui, ó, maior vai ser a força eletromotriz induzida. Então, isso aqui é o princípio de funcionamento dos transformadores. A gente pode fazer variar o fluxo magnético dentro de um objeto e, tendo outro envolvido, eu faço surgir uma corrente nesse outro que está do lado de fora. Então, com isso eu posso mudar a tensão, eu posso mudar a corrente, e isso é como funcionam os transformadores. Depois a gente pode ver mais detalhes sobre isso. Então, há três maneiras básicas da gente fazer variar o fluxo magnético. Se eu variar a corrente, digamos que eu tenha dois solenoides, certo? Num deles eu coloco uma corrente ali através de um circuito elétrico, eu coloco então uma bateria, eu ligo ele na tomada, e eu faço surgir um campo magnético aqui, e eu boto um outro nas proximidades, certo? Um outro solenoide aqui perto, de forma que o campo magnético que sai daqui consiga chegar aqui, certo? Que a intensidade seja grande o suficiente. Se eu mudar o valor da corrente nesse objeto, eu vejo surgir então um campo magnético aqui também, a variação do fluxo magnético nesse objeto faz surgir uma corrente aqui, e eu vou ver então uma corrente aqui nesse objeto. Se eu mudar a distância entre eles, certo? Não precisa variar a corrente aqui, basta eu variar a distância, porque como o campo magnético não é uniforme do lado de fora do solenoide, ao aproximar esse objeto desse, eu faço aumentar a intensidade do campo magnético que está atravessando essas espiras aqui. E como eu tenho uma área bem delimitada, então eu tenho um fluxo aqui. E por isso, pela aproximação de um objeto com o outro, eu consigo ver então o surgimento dessa corrente aqui. Outra maneira seria eu pegar, por exemplo, um ímã, não precisa ser uma bobina. Eu posso pegar um ímã, eu posso mudar o ângulo, ou eu posso mudar a velocidade, a posição que eu estou de um de outro, e também vejo surgir essa corrente induzida. Então, para visualizar isso, existem diversos simuladores, eu peguei um aqui emprestado, né, que eu já mostro para vocês, que esse é o FET, é um projeto bem legal, e vocês podem ter acesso a esse material, é livre, então vocês têm, quem está na disciplina de Física Geral e Eletromagnetismo pode verificar lá no Moodle, que tem os links diretos para esses simuladores. Então veja só, essa situação aqui é bem interessante, ó. Eu tenho aqui um fio, ele foi enrolado 2 voltas,
e tem uma lâmpada ligada nele e nada mais. Isso é só para a gente verificar quando há corrente ou não nessa lâmpada, porque quando houver corrente, a lâmpada acende, né? E aqui eu tenho um ímã. O ímã está mostrando aqui a direção do campo magnético. Olha só, se eu aproximo esse ímã, ó, a lâmpada acende. Veja bem, quando eu aproximo, eu tenho a corrente num sentido. Quando eu afasto, eu tenho a corrente no outro. Para fins de brilho, a lâmpada brilha mais. Ó, se eu vou bem devagarinho, a lâmpada brilha pouquinho. Agora, se eu vou bem rápido, a lâmpada brilha mais. Eu posso ficar aqui eternamente, né? Vou deixar para vocês mexerem à vontade e verificarem que bacana é esse fenômeno, certo? E a explicação é isso que a gente viu agora, né? Nessa pequena explicação. Veja, tem uma aqui bem legal, ó. Então, o funcionamento de uma hidrelétrica, por exemplo, é baseado exatamente nisso. Então, veja, aqui nós temos uma bobina, ela tem 3 voltas, eu posso até alterar o número de voltas aqui. Se eu quiser, eu posso botar uma única, eu vou botar 3, porque aí o efeito é um pouquinho maior. E aqui eu tenho um ímã, certo? Ó, só para lembrar, essa bobina aqui e a lâmpada não estão ligadas em bateria nenhuma. Elas estão apenas aqui, tem apenas uma área onde é delimitada, esse fio é enrolado de tal forma que existe uma área aqui. Então, se através dessa área passar um campo magnético, a área vezes o campo é igual a fluxo, certo? E ao mudar a orientação desse ímã aqui, eu mudo o fluxo magnético que atravessa essa bobina aqui. Ao fazer esse giro, eu mudo o fluxo magnético aqui e faz surgir uma corrente aqui. Então veja que o detalhe, ó, se eu aumentar um pouquinho aqui o giro, né, o movimento desse ímã, fazendo ele girar lentamente, eu tenho uma corrente pequena. Mas olhem o detalhe, ó, a corrente, ela não é sempre para o mesmo sentido, tá? Porque ora eu tenho o meu campo magnético apontando numa direção, ora na outra, e isso faz com que a direção da corrente também mude. Eu estou gerando aqui uma corrente alternada, tá certo? Se eu aumentar aqui a velocidade com que ele gira, eu tenho uma variação de fluxo magnético cada vez maior e, consequentemente, uma corrente maior. Então, está aqui um ótimo simulador para a gente verificar na prática. Claro que isso é uma simulação, mas se nós pudéssemos estar no laboratório agora, poderíamos ver isso na vida real, na prática. Tá certo? Então, eu espero que tenha sido útil essas explicações e a gente se encontra na próxima. Tchau!